Então, pessoal, aí como vocês estão vendo na tela, né, nós vamos falar sobre abrir CAT para trabalhador infectado com coronavírus, com Covid. Então, para explicar o nosso conceito, eu vou utilizar o mapa mental, esse mapa mental que vocês estão vendo aí na tela. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Eu não vou chegar aqui e dizer para vocês, olha, abre CAT, não abre CAT. Eu preciso contextualizar para depois eu disser se abre ou se não abre, né? Então, vamos lá. Contextualizando, né, o que é a tal da doença ocupacional? A doença ocupacional ela é caracterizada pela Lei 8.213 de 91. Né? Então, essa Lei 8.213 de 91, ela diz lá no artigo 19 o que é acidente de trabalho. E ela diz também que considera-se acidente de trabalho outras coisas, né? Que ela chama aqui de entidades mórbidas. Então, o que é considerado como acidente de trabalho? O próprio acidente, né? O que é o acidente? Que causa lesão corporal ou perturbação funcional, que causa redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho. Então, no acidente de trabalho tem que ter lesão. No acidente de trabalho tem que ter lesão corporal ou perturbação funcional, e no acidente de trabalho também tem que ter incapacidade temporária ou permanente para o trabalho. E ela diz que também se considera acidente de trabalho as seguintes entidades mórbidas: doença profissional, né, assim entendida. O que é a doença profissional? É a doença, por exemplo, o soldador que desenvolve catarata, doença ocupacional. E existe também a doença do trabalho, que é justamente onde pode se enquadrar o Covid-19. Né? E o que é a doença do trabalho? É a doença adquirida, olha lá, adquirida, olha a palavrinha, adquirida ou desencadeada em função das condições especiais em que o trabalho é realizado. E com ele se relacione diretamente. Repare aqui que nesse trecho da norma, né, da Lei 8.213, ela tenta fazer uma relação entre o ambiente de trabalho e a doença. E ela diz que para ser doença do trabalho, tem que ser adquirida ou desencadeada em função das condições especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se relacionam diretamente. Então, a doença pode ser adquirida, que é justamente o caso do Covid-19. Nesse caso, doença do trabalho adquirida, né, no ambiente de trabalho. E aqui também ele diz algumas coisas que não são doença do trabalho, que não são doença do trabalho, o quê? Doença degenerativa, né? Por exemplo, osteoporose, distrofia muscular, né? Doença degenerativa. Doença inerente ao grupo etário, né? Inerente à idade. Doença que não produza incapacidade laborativa. Olha lá, olha o Covid-19 aí, né? Olha o Covid-19 aí. Que não produza incapacidade laborativa. Então, quer dizer o quê? Nessa esteira de abrir CAT ou não abrir CAT. Se o trabalhador adquire Covid-19, mas não produz nele uma incapacidade laborativa, incapacidade para o trabalho, já está descartada a CAT de imediato. Ah, Nestor, mas o trabalhador me mostrou aqui que ele pegou o vírus, não sei o quê, mas ele não ficou incapaz para o trabalho. Ele só teve um pequeno mal-estar, mas continuou trabalhando normalmente. Já está descartado. Nesse caso, já está descartado. Considera também, não considera-se também, né, como doença do trabalho, a doença endêmica, adquirida pelo segurado habitante da região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, aqui está falando, olha, doença endêmica não é doença do trabalho e logo não será caracterizada como acidente de trabalho. Porém, se essa doença endêmica é resultante da exposição, né, pela natureza do trabalho, aí tem que ser considerado. Quer ver um caso do colega Sabino, né, o Alexandre Sabino? Ele disse que foi fiscalizar uma obra e viu que na região onde ele estava fiscalizando a obra estava um surto de dengue. Né? Inclusive, na obra estava um surto de dengue. E aí ele viu que na obra estava cheio de
de água empoçada, né, nas áreas baixas da obra, né, nos fossos de elevadores, naquela parte mais baixa. Então, o que ele fez? Ele teve que embargar a obra. Embargar a obra. Por quê? Surto de dengue no local, né? Um possível surto de dengue no local. Então já tinha muito trabalhador afastado por dengue e a água empoçada era um ambiente favorável para o mosquito Aedes aegypti, né, continuar fazendo as peraltices dele lá, né, levando a dengue para o ambiente de trabalho. Então, é um exemplo claro disso, de doença endêmica nesse caso, né? A dengue, só naquela região onde está acontecendo. Então, dengue, malária, né, são doenças endêmicas que não serão consideradas como doença do trabalho, salvo se resultante da exposição laborativa. Então, beleza, a gente já viu o que é doença ocupacional, bacana, né? E a CAT para doença ocupacional, como é que seria, né? Vamos dar uma olhada também na lei que fala sobre a CAT. O artigo 22 da Lei 8.213 é a lei que fala sobre a CAT. Ela diz o seguinte: a empresa ou empregador doméstico deverão comunicar o acidente de trabalho. Quando ela fala comunicar acidente de trabalho, né? Acidente de trabalho, acidente de trajeto, esses dois estão entrando aqui, tá bom? Então, a empresa e o empregador doméstico deverão comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. E, em caso de morte, de imediato, a autoridade competente, sob pena variável entre o mínimo e o limite máximo do salário de contribuição sucessivamente aumentada nas reincidências aplicadas e cobrada pela Previdência Social. E aí ele coloca aqui que no caso de doença profissional ou do trabalho, a data de início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual ou o dia da segregação compulsória ou o dia em que for realizado o diagnóstico. Então, vai se considerar como o dia do acidente, né, a data de início da incapacidade para o trabalho, ou o dia em que foi realizado o diagnóstico ou o dia da segregação compulsória. Né? E o que é essa tal de segregação compulsória? Fui lá buscar no dicionário, né, e a segregação compulsória... A doença de segregação compulsória é toda e qualquer patologia que exige que o indivíduo seja isolado do convívio social. Né? Olha só que interessante. Que seja por doença contagiosa ou por incapacitar completamente o indivíduo. Já dá até para ver aí uma possibilidade de enquadramento de Covid-19 aqui também, né? Então, beleza. Essa é a questão da CAT, né? A questão normativa está aí. Né? Lembrando que se o empregador não quiser emitir a CAT para doença do trabalho, para acidente de trabalho, o próprio trabalhador pode emitir a CAT, o médico que atendeu o trabalhador pode emitir a CAT e ainda o sindicato da categoria também pode emitir a CAT. Então, beleza. Agora vamos dar uma olhada, né, sobre a legislação e o Covid-19. Vamos afunilando aqui as questões agora, hein? Bom, tudo isso começou lá na MP 927, né, que acabou caducando e saindo do ar. Mas o que essa MP 927 dizia, né? O que ela trazia para a gente? Você não quer movimentar? Aí. Bom, a MP 927, lá no artigo 29, ela falava sobre a questão, né, da exposição ao coronavírus. Tá? Ela já falava sobre isso. Então, o que ela dizia, né? Lá no artigo 29 da MP 927? Os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal.
Foi isso que a MP trouxe para a gente, né? E aí a gente viu que o Supremo Tribunal Federal não gostou disso e saltou e foi lá e praticamente invalidou esse item, dizendo que, mesmo sem nexo causal, o Covid-19 poderia ser ocupacional. Poderia. O problema é que, como sempre, infelizmente, o STF ele lança dúvidas sobre as questões e ele não diz o que precisa ser feito, né? Então, como assim a contaminação por Covid-19 pode ser considerada ocupacional? Como assim pode ser? Como é que vai acontecer esse enquadramento? Né? Infelizmente ou felizmente, o STF não falou, ele só lançou a dúvida a respeito dessa questão. Né? E aí, eu até peguei esse trecho aqui do texto lá no site Migalhas, depois eu vou colocar na descrição desse vídeo, que ele traz uma explicação bem bacana, né? Ele diz o seguinte: a decisão do STF, né? Que decisão é essa? De dizer que não precisa de nexo causal, segundo o STF. O STF diz que o coronavírus pode ser ocupacional, né? Ou seja, ele inverteu o ônus da prova. Então agora é a empresa que tem que comprovar se o trabalhador pegou no trabalho ou não. Porque utilizando aquele item lá, segundo o STF, né, ficaria muito fácil para as empresas descaracterizar, né, a exposição ao Covid-19, segundo o STF. Né? Então, segundo o STF, não pode exigir a questão do nexo causal, é o empregador que tem que comprovar. Pois é. Então, vamos lá. A decisão do STF, o fato da Suprema Corte ter liminarmente suspendido o artigo 29 da MP, que não enquadrava caso de contaminação por Covid-19 como doença ocupacional, e aqui é um erro, tá? Porque não é que a legislação, a MP 907, não enquadrava, não é isso. Tá? É que ela dizia que tinha que ter um nexo entre a contaminação por Covid-19 e o ambiente de trabalho. Simples. E aqui continua, né? Entendemos que não necessariamente deve considerar a contaminação por Covid-19 uma doença ocupacional. A interpretação se dá em sentido contrário, a depender da análise individual do caso concreto. Então, o STF estabeleceu que Covid é acidente de trabalho, e aí o cara continua comentando: os casos devem ser examinados individualmente, cada circunstância isoladamente. A legislação que trata do tema estabelece uma série de requisitos para a caracterização como doença ocupacional. E essa legislação continua vigente e será a norma balizadora para a análise desses casos. Então, análise perfeita, esses dois parágrafos aqui da decisão do STF. Então, o Covid-19 pode ser ocupacional, né, mas aí cada caso tem que ser avaliado isoladamente. E logo abaixo a gente vai dizer como fazer isso. Tá? Cada caso vai ser avaliado individualmente, isoladamente. Então não dá para você pegar e tratar 100 empregados que, porventura, adquiriram Covid-19 é tratar da mesma forma. Né? Você tem que observar cada caso. Vamos supor, um exemplo para ficar mais claro, vamos supor que você tenha uma empresa com 150 empregados. E aí, num setor, 5 pegaram Covid-19 e chega o sexto dizendo: olha, eu estou me sentindo mal também, eu já estou aqui com comprovação e eu peguei. Poxa, esses 5 trabalhadores já estão afastados por Covid-19 e chega mais um, provavelmente esse sexto também. E provavelmente é ocupacional. Agora, vamos pensar que o setor não tem nenhum afastado por Covid-19. E aí chega o primeiro e fala: olha, eu estou afastado aqui por Covid-19. E aí você vai olhar no setor, tem todas as medidas, né? Álcool gel, máscara, distanciamento social, né? Eles conseguiram guardar a distância de um posto de trabalho, né, para outro. Então, provavelmente, desse trabalhador que reclamou não é ocupacional. E o outro tem mais chance de ser, porque lá já tem outros trabalhadores que também estão, né, com o tal Covid-19. Então, cada caso tem que ser avaliado individualmente. E aí vem a questão, né? Abro ou não abro a CAT?
Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Primeira coisa, qual que é... olha, tem algumas outras coisas aqui que eu não observei ainda. Vamos lá. Vamos trocar ideia sobre isso. As complicações, né? Porque muita gente fala o seguinte, Nestor, mas na empresa só deve se preocupar com riscos ocupacionais. Vi um colega falando isso. Não, mas na empresa só deve se preocupar com risco ocupacional. Covid não é ocupacional. E não é. Essa é uma forma complicada de você olhar a situação, tá? De forma que, nesse momento agora, existe uma grande nuvem de dúvidas sobre as empresas. Se eu abro a CAT ou se eu não abro, em qual situação eu abro a CAT, tá? Então, a gente vai trazer luz, estamos trazendo, né, tentando trazer luz sobre esse assunto. Mas é uma questão bem complicada que tem que ser avaliado caso a caso. Por exemplo, na empresa lá no Rio de Janeiro, nós tivemos lá, infelizmente, né, 39 mortes já por Covid-19, né, de cobradores, de motoristas e cobradores de ônibus. 39 mortes no Rio de Janeiro. Então, você percebe que a situação é bem complicada. Tem muita gente que fala, Nestor, só tem como ser Covid-19, né, ocupacional, se for em hospital. Não é bem assim. Não é bem assim. Dentro de um ônibus, onde você aglomera tanta pessoa, pode sim acontecer, né, de motorista, cobrador também ser contaminado. Agora isso diminuiu bastante, tá? Agora diminuiu bastante. Essa notícia aqui, ela é de março. Agora diminuiu bastante, porque você vê nessa época aqui, o pessoal ainda nem usava máscara dentro do ônibus. Depois eu vou colocar o link na descrição para você acompanhar, tá? Então nem se usava máscara ainda dentro do ônibus. Agora mudou bastante. Ocorreu também aqui na indústria farmacêutica, aqui em Anápolis, também teve bem complicado aqui, bem pertinho de onde eu moro, né? Eu moro em Aparecida de Goiânia, bem pertinho de onde eu moro, aqui em Anápolis, tivemos umas condições bem complicadas aqui. Esse mouse não está querendo funcionar. Vamos trocar de mouse? Me dá seu mouse aí. Mouse. Vou ter que trocar de mouse aqui, porque esse mouse resolveu me complicar. Ok. Quem sabe faz ao vivo, né? Muito bem. Quem sabe faz ao vivo, meu querido. Então, refresh aqui na página. Então, aqui em Anápolis, como eu ia dizendo, a gente teve um problema bem sério, né, com trabalhadores afastados por Covid-19. Então, não é um problema só de hospital, né? A indústria farmacêutica aqui, ó, em Anápolis, teve uma empresa que teve 20 empregados afastados por Covid-19, né? Teve que parar tudo, fazer desinfecção para poder continuar. Nos hospitais, né, de São Paulo, 26% dos profissionais de saúde já foram contaminados com Covid-19. Então, a situação é bem séria e não é só em hospital, né? Então, teve gente que fala assim, não, mas a empresa só deve se preocupar com riscos ambientais. Será? Vou trazer aqui algumas situações fora da curva só para a gente pensar sobre isso, tá? Por exemplo, trabalhador que sofreu fratura jogando futebol pela empresa será indenizado, né? Esse é um caso que apareceu lá no site Migalhas também. O trabalho desse jogador, desse trabalhador, não é jogar bola. Ele não é um profissional do esporte. Ele trabalhava numa empresa e jogava bola vestindo a camisa da empresa no seu horário de folga. E mesmo assim, sofrendo o dano, a empresa obrigada a indenizar esse trabalhador. Quer ver um outro caso aqui também fora da curva?
a empresa deve indenizar viúva de motorista morto por colega de trabalho. Então, nesse caso, teve uma briga no trabalho, tá? E lembrando, o trabalho desse cara aqui, desse trabalhador que morreu, não era ser lutador de jiu-jitsu nem ser lutador de boxe. Ele era um motorista, motorista. Mas aí brigaram na empresa e mataram o trabalhador e a viúva recebeu, né, indenização por conta disso. Então, menos, pessoal, menos. Esse negócio, não, é só se for doença ocupacional, só se for um risco gerado no trabalho. Não é bem assim. Lembre-se que quando o trabalhador está à disposição da empresa, ele está sob a responsabilidade da empresa. Quando o trabalhador está trabalhando para a empresa, em seu horário de trabalho, o trabalhador está sob responsabilidade da empresa. Então, mesmo que não seja uma coisa gerada pelo trabalho, né, como um ruído gerado pelo trabalho, é uma poeira de amianto gerado pelo trabalho, mesmo que não seja uma coisa assim, estando no trabalho, a empresa é responsável pelo trabalhador. Por exemplo, se o trabalhador estiver trabalhando na empresa e ocorrer um desmoronamento, se o trabalhador sofrer qualquer dano no desmoronamento, né, vamos supor que está trabalhando, que tem um galpão construído do lado de um morro. E aí choveu muito, veio, né, o desmoronamento e soterrou a empresa. O trabalhador morreu ou se machucou, o trabalhador vai ter direito a ter seus direitos assegurados, porque ele estava sob a responsabilidade da empresa. Em seu horário de trabalho, foi a empresa que expôs o trabalhador a risco, né? Então é um erro fatal, né? A gente levar tudo para um lado e levar tudo para o outro. Nesse tempo de Covid-19, a palavra mais sensata é depende. Abre o CAT ou não abre o CAT? Depende. Covid-19 é ocupacional ou não é? Depende. Pesquisando na internet, olha o que a gente encontra. Isso é um absurdo. Olha as manchetes. STF passa a considerar Covid-19 como acidente de trabalho. O STF diz que pode ser, o Covid-19 pode ser ocupacional. Ou seja, equiparado ao acidente de trabalho. Pode ser, olha lá. STF reconhece o novo Covid como acidente de trabalho. Contaminação por Covid passa a ser considerada acidente de trabalho. Decisão do STF reconhece Covid como acidente de trabalho. E é tudo assim. E é tudo assim. Infelizmente, a gente vê grandes órgãos da imprensa desinformando. Porque o STF não diz que Covid-19 é ocupacional. Qualquer pessoa que lê a decisão do STF vai ver que o STF diz que Covid-19 pode ser ocupacional. Né? Isso com MP 927 ou sem MP 927 pode ser. Então, Nestor, qual é o papel da empresa em tudo isso, né? Eu abro a CAT ou não abro a CAT? A essa altura você já deve ter algumas respostas sobre isso, mas então vamos lá. Qual é o papel da empresa neste cenário agora? Prevenção. O papel da empresa é prevenção. Ao invés de tanto se preocupar com abrir a CAT e com não abrir a CAT, o principal que a empresa tem que pensar agora é em prevenção. A empresa tem que implementar suas famosas medidas de contingência. E se a empresa, se o trabalhador adquirir Covid-19 e a empresa não tiver certeza de que o ambiente de trabalho dela é seguro, está seguro, abre a CAT. Ou se naquele ambiente tem vários trabalhadores contaminados, abre a CAT. Abre a CAT. Mas o importante mesmo é que a empresa se torne segura. Né? E como eu vou garantir que a minha empresa se torne segura, Nestor? Como é que eu vou fazer essa mágica? Já tiveram aí vários comunicados, recomendações de como manter a empresa segura.
tá? Tem até uma aqui no nosso site. Deixa eu ver se está nesse artigo aqui ou se está nesse outro aqui. Ah, está nesse aqui, ó. A portaria conjunta número 20 de 2018, ofício circular número 1088, tudo isso aqui, né, são ações de prevenção. Então, informação não falta. Tá? O que falta, às vezes, é ter a capacidade de olhar o ambiente de trabalho e propor medidas de segurança. Né? Então, a recomendação número 2, né, do Ministério Público de Brasília, por exemplo, deu uma sugestão que é o seguinte: ações de proteção e prevenção no meio ambiente de trabalho. Solicitar a revisão dos programas de prevenção de riscos ambientais e o programa de controle médico. Olha que coisa, olha o que o Ministério Público de Brasília sugeriu. Solicitar a revisão dos programas PPRA e PCMSO, né, e inserir nesses programas um capítulo específico sobre o plano de contingência. Tá? Eu não quero nem entrar na descrição se é bom colocar no PPRA e no PCMSO ou não. O que eu quero deixar claro para você é que a empresa, nesse momento de Covid-19, ela deve ter o seu plano de contingência. Se coloca no PPRA e no PCMSO ou não, já é outro departamento. Até porque essa orientação que você está vendo na tela, a orientação do Ministério Público do Trabalho, ela é uma sugestão. A empresa não é obrigada a cumprir. Ela é uma sugestão. Tá? Então, a primeira coisa mais importante é ter o tal plano de contingência. Depois eu vou mostrar para vocês aqui, se der tempo, um modelo. Não gosto desse nome modelo, mas uma sugestão de plano de contingência, tá? Checklist, olha o que ele sugeriu também, que bacana isso aqui. Checklist de todos os postos de trabalho da empresa e das atividades de terceiro desenvolvido na empresa, com exposição ao Covid-19, encaminhar ao Sereste quanto solicitado. Olha que massa isso. Se você fizer um simples checklist, né, de acordo com as medidas de segurança, que a gente até já mostrou para você, um checklist conforme as próprias medidas de segurança que a gente já mostrou para você, pronto, meu querido. Pronto. Se o trabalhador adquirir Covid-19, não vai ser na sua empresa. Né? Não vai ser na sua empresa. Mas basta que você faça o seu dever de casa. Faça o seu dever de casa. Vou colocar o link na descrição. Mas vai aí, ó. Portaria Conjunta número 20, de 18 de junho de 2020. Ofício Circular Ofício Circular SEI número 10.088. Tudo isso aqui é medida preventiva que a empresa pode e deve adotar. Ok? E claro, guarde as evidências, meu filho. Guarde as evidências, né? O que a empresa tem feito para garantir a saúde dos trabalhadores, para prevenir a contaminação por Covid-19? O que a empresa tem feito? O que a sua empresa tem feito? Vocês têm um plano de contingência? Se tem, o plano de contingência está sendo cumprido? Na dúvida, pega um checklist e faça esse checklist aí todo dia ou a cada 2 dias para você garantir a máxima proteção. Por quê? Se a empresa tiver surto de Covid-19, o bicho vai pegar. Vai. Por que vai? Porque quanto mais CATs a empresa abre, mais ela vai ter problemas lá no FAP, né? Lembra daquela letrinha? Fator acidentário previdenciário, no SAC, né? Seguro de acidente de trabalho. Quanto mais CAT a empresa emite, mais ela tende a pagar no FAP. Então, eu não estou dizendo, por favor, que você não deve emitir a CAT, não é nada disso. Eu estou dizendo que agora o momento é de pensar em prevenção.
Prevenção. Agora é a hora da prevenção. Tá bom? Então, Nestor, abre o CAT ou não? Se você reconhece que a sua empresa poderia ou deveria fazer mais pela prevenção, ou seja, a empresa está falhando, está fazendo menos do que deveria pela prevenção, abre CAT. O trabalhador adquiriu o Covid-19, ele acredita que é ocupacional, abre CAT. Não há como ter certeza, não há como ter certeza de que ele adquiriu na empresa ou não. O que a empresa pode fazer é dar um ambiente para ele seguro, e se ela tem certeza que está fazendo todo o possível para garantir a segurança do trabalhador, ela abre a CAT. Aliás, ela não abre a CAT, né? O ambiente está seguro, o trabalhador adquiriu, fala, não vou abrir a CAT. O nosso ambiente está seguro. Nestor, e se eu não abrir a CAT porque eu acredito que o meu ambiente está seguro e o trabalhador entrar na justiça alegando os seus direitos, ele pode ganhar? Sempre o trabalhador pode ganhar na justiça, como ele também pode perder. Mas é para isso que existe o quê? Provas documentais e perícia, meu amigo. É para isso que existe. Para que o juiz consiga olhar no ambiente de trabalho e ver se a empresa realmente estava fazendo tudo o que era possível para garantir a segurança do trabalhador. Meu amigo e minha amiga prevencionista, não brinque. Não brinque com esse tal de Covid-19. Essa brincadeira não dá legal. O dever da empresa é dotar os ambientes de trabalho de segurança o máximo possível. O máximo possível. E aí sim, se ela tem confiança que a chance do trabalhador pegar Covid no ambiente de trabalho é mínima, aí sim, o trabalhador, não, eu adquiri, não. Você está contaminado com Covid, eu tenho certeza que na empresa não foi, não. Porque nós estamos adotando todas as medidas de segurança e tal, então nós não vamos abrir a CAT para você. Eu vou buscar seus direitos. Você tem todo o direito de buscar seus direitos. Se você tem certeza que a empresa fez tudo o que era possível para garantir a segurança do trabalho, você tem o direito de não abrir a CAT. Caso contrário, se você não abrir a CAT, mas se o seu ambiente de trabalho estiver todo bagunçado, se o trabalhador entrar na justiça, ele ganha e aí vai ficando ruim para a empresa, né? Então, de novo, quais são os desafios, né? Não tem como você ter certeza de onde o vírus vem. O melhor que ela pode na busca de tornar o ambiente de trabalho o mais seguro possível. E aí sim, você tem certeza que fez tudo que era possível. Se pegou Covid-19, não foi no meu ambiente de trabalho. Meu ambiente de trabalho está seguro. Bacana? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui legal. Olha só, o colega Jefferson, jogo no peito do jurídico quando chega a essa situação. É uma boa. É uma boa. Se o profissional de segurança está perto do jurídico o suficiente, é uma boa. O departamento jurídico se vira para dizer se é ocupacional ou não. Ok? Mas naquelas empresas onde o técnico de segurança é que tem que resolver, ele tem ferramentas para isso, né? Como eu disse, planos de contingência para a Covid-19, informação para fazer o plano é o que mais tem hoje. Mas vai caber ao profissional de segurança, né? Vai caber ao profissional de segurança buscar entender um plano de contingência, ver todas as medidas de segurança que cabem na empresa dele, desenhar o plano, faz o plano de contingência. Porque não tem para onde correr. O vírus está aí e se a empresa não se cuida, o trabalhador pode pegar vírus na empresa e aí só resta para a empresa abrir CAT, né? E depois ser arrebentada lá com a questão do FAP, do SAT, etc. Né? O Pedro comentou aqui, ser técnico de segurança e pega Covid, como fica? Uai, Pedro,
o técnico de segurança ele também é um empregado. Se o técnico de segurança do trabalho pegar o Covid-19, for contaminado, etc., ele simplesmente vai buscar atendimento como qualquer um outro trabalhador, né? Vai buscar atendimento. Se ele achar que pegou na empresa, ele vai conversar com a empresa para a empresa abrir a CAT, porque como a gente disse durante essa live, né? Cada caso de contaminação por Covid-19 deve ser avaliado individualmente. Não há um protocolo universal para essa questão, né? Infelizmente. A gente vive num ambiente de muita incerteza, mas assim como a gente falou nessa live, dá sim para a empresa fazer muito, né, no que se refere à segurança do trabalho. Dá sim. Então vamos lá, Nestor, mas o que é esse negócio de plano de contingência? Isso parece ser tão complicado? Na verdade, não é, não. Na verdade, um plano de contingência é uma coisa até razoavelmente simples, né? Você simplesmente vai pegar aqueles itens lá que a própria legislação que a gente já mostrou aqui, né? Tanta orientação que já saiu, você vai pegar aquilo que já está, né, como orientação, vai avaliar o seu ambiente de trabalho e vai ver se aquilo que está nas orientações cabe no seu ambiente de trabalho ou não, né? Se cabe ou não. Então, não é complicado, não é coisa de outro mundo, dá trabalho, óbvio, dá trabalho. Fazer um plano de contingência dá trabalho. Não é nada impossível, muito longe disso. Então, vou só mostrar para vocês aqui agora, rapidinho, o que seria, né, um plano de contingência para o Covid-19. Meu filho, olho na tela aí, hein? Vou compartilhar aqui com vocês agora. Então, o que seria, né, um plano de contingência? Olha só, dá para fazer bem simples. Coloca na capinha lá, plano de contingência, Covid-19, nome da sua empresa, beleza. Aí você vai dizer aqui quando foi feita a última alteração, etc. Se o seu plano de contingência for bem grossinho, né? Você pode criar um sumário assim, né, para organizar o conteúdo direitinho. Que basicamente, né, você vai ter introdução, vai falar lá sobre o que é esse plano de contingência, né, sobre a importância dos pontos essenciais, tarará. Doença por Covid, né, você vai explicar o que é, como é que funciona a transmissão, isso aqui é muito importante, porque infelizmente muita gente na empresa não entende como funciona ainda a transmissão do Covid-19, né? Então é importante demais repassar essa informação. O que é um caso suspeito de Covid-19? E aí você vai estabelecer o protocolo, né? O protocolo para a sua empresa. O que é um caso suspeito para a sua empresa? Você já vai determinar aqui e vai ficar fácil para ações posteriores, né? Para definir o que é um caso suspeito. Definição de área de isolamento, né? É estabelecido numa área de isolamento, no nome da empresa, a colocação de um colaborador ou visitante suspeito por infecção. Então, o cara está suspeito de infecção, você define uma área de isolamento. Olha, fica aqui, né, até a gente ver o que vai, como é que nós vamos fazer com o seu caso, tá bom? Até ver se você realmente vai poder entrar na empresa ou para ver se realmente você é um caso suspeito e infelizmente, é daqui da área de isolamento para fora. Pode acontecer, é duro, né? Mas pode acontecer. Então, definição de área de isolamento, designação do grupo focal. Que é o grupo focal? É o responsável pela gestão, né, das ações de Covid-19. Qual o procedimento num caso suspeito? O que a empresa vai fazer? Qual é o procedimento num caso confirmado? O que a empresa vai fazer se o caso for confirmado? Qual é o procedimento na vigilância dos contatos próximos? E aqui você vai definir, olha só nesse modelo aqui, o tanto que está legal. Alto risco de exposição, né? O que é um alto risco de exposição? O que é um baixo risco de exposição? E aqui a tabelinha mostrando o que é um alto risco, baixo risco. Uso de máscara na comunidade, medida de prevenção específica. Você viu? Não é nenhum bicho de sete cabeças, é a empresa estabelecer os protocolos, estabelecer as ações que ela adota
né, para exposição ao Covid-19. Basicamente é isso. Bacana? Então, dá para fazer, pessoal. Não é bicho de cabeça, dá para fazer. E acredito que o ideal para a empresa hoje é isso, né? Ah, abra CAT, não abra CAT. Tá bom, você tem que definir isso. Mas o mais importante é, a empresa está adotando as medidas de controle necessárias? Sim ou não? Isso é o mais importante de tudo. Colega Cristómenes perguntando, o Nestor, você vai disponibilizar esse plano? Cara, acredito que eu vou publicar isso na segunda-feira lá no site, tá? Segunda-feira lá no site. Se vocês gostaram desse modelo, vocês vão baixar isso lá no site. Bacana? O colega Walter perguntando aqui, é interessante atualizar, incluindo o Covid-19? Como a gente já disse, né? Existe uma orientação do Ministério Público de Brasília para colocar, né, no PPA. Eu acho assim, o mais importante para a empresa é ter o plano de contingência. Tem um plano de contingência, bacana. Ela define se coloca ou não. Mas mais importante de tudo, alta prioridade, que a empresa defina um plano de contingência aplicável. Tá? Um plano de contingência aplicável. Isso é o mais importante de tudo. Mais importante de tudo. Beleza? E se ela coloca ou não no PPRA e no PCMSO é uma outra história. Ok? O Michel Lima diz, comentando, no hospital é complicado não caracterizar. É, realmente. No hospital, não caracterizar o Covid-19 como doença ocupacional é mais complicado. Claro também que depende da área onde o trabalhador atua, né? Depende também da área. Bacana? Então é isso, pessoal. Abro ou não abro o CAT para Covid-19? Depende. Depende. É uma área hospitalar, por exemplo? Poxa, se é uma área hospitalar, então abre CAT. Não é uma área hospitalar e a empresa também está deixando a desejar, tá? Tem gente que trabalha sem máscara, o álcool em gel não está disponível, o distanciamento social não respeitável. Não é hospital, mas a segurança está capenga. E o trabalhador disse que adquiriu no trabalho. Abre o CAT ou não? Abre a CAT ou não se o trabalhador adquiriu o Covid-19 nessa situação? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Converse com o trabalhador, olha, meu filho, foi aqui na empresa mesmo que você adquiriu? Foi. Puxa, se ele disse que foi e as minhas medidas de segurança estão abaixo do padrão, então abre CAT. Se o trabalhador vier dizendo que adquiriu o Covid-19 na empresa, isso é sem certeza. A empresa tem um plano de contingência, está aplicando alto nível, trabalhador usando máscara o tempo todo, álcool em gel, distanciamento social, etc, etc, etc. Então, provavelmente não pegou Covid-19 na sua empresa. Não abre CAT. De novo, se eu não abrir CAT, o trabalhador pode entrar na justiça e brigar? Pode, claro que pode. O trabalhador pode pedir na justiça o que ele quiser. Mas aí vai caber a empresa mostrar que ela fez tudo que era possível para evitar a contaminação com Covid-19 e garantir, não foi aqui na empresa. Não foi. Não foi. Né? Afinal, Covid-19 pode ser trabalhador. A maioria das pessoas, né, pega Covid-19 em casa. A maioria das pessoas. Né? A gente viu aí no período de quarentena, mesmo naquelas famílias onde as pessoas saíam pouco, né, sempre acabava tendo um ou outro que acabava saindo e levava a doença para casa. É triste. Perdi meu sogro semana passada. Perdi meu sogro, morreu por Covid-19. É triste. É triste. Mas a empresa, né, ela tem que fazer o máximo possível para garantir a segurança dos seus trabalhadores. Para aí sim falar, não, se pegou o Covid-19, não foi aqui, a gente está fazendo tudo o possível. Então, o foco agora é na prevenção. Profissional de segurança. Seu papel agora é desenvolver um plano de contingência em parceria com a empresa, com os trabalhadores, entender os pontos fracos da empresa, se necessário, trabalha com checklist, trabalha com grupos focais, envolve os trabalhadores do setor, porque se o SESC te fizer tudo, né, o SESC, aqui, ó,
Toma aqui, ó, plano de contingência. É esse aqui, ó. Toma o plano de contingência e aplica. Tá aqui, ó. O plano de contingência aqui, ó. O trabalhador vai olhar para aquilo, né? Pô, meu. Agora, se você conseguir fazer na sua empresa, olha, o plano de contingência foi feito a 4 mãos, a 5 mãos. E quem desenvolveu esse plano de contingência, ó, fulano é aqui, ó, do seu setor, o seu colega aqui ajudou a gente a desenvolver. Opa, é outra coisa. O que eu estou querendo dizer? Envolver o trabalhador no plano de contingência, até na criação do plano de contingência, é fundamental. E principalmente se a empresa começar a ter problemas de Covid-19, reunir grupos focais, né, de conversa, de debate. Claro, respeito ao distanciamento social, faz tudo certinho, mas tem que ser feito. A empresa tem que conversar entre si, porque o profissional de segurança, infelizmente, ele não consegue ver tudo. Ele precisa de ter os olhos dele dentro da empresa. Se a CIPA funciona bem, maravilha. Mas se a CIPA não funciona bem, então vai ficar contando unicamente com a ajuda dos trabalhadores para ajudar, né, a conseguir ver essas condições aí de Covid-19, beleza? O colega Bruce comentou o seguinte: como ficaria o Covid-19 para lançamento da informação do E-Social, né? Então, o E-Social, no momento, ele é previdenciário, tá? Então, o E-Social está mais preocupado com riscos que dão direito à aposentadoria especial. O E-Social não está preocupado com doença do trabalho, com acidente de trabalho, com nada disso. Ele está preocupado com doenças, está preocupado com as situações que dão direito à aposentadoria especial. Bacana, espero que o vídeo tenha sido legal, espero que tenha dado para você tirar algumas dúvidas, né? E que dê para você ter visto, né, que é nebuloso mesmo. Abre o CAT ou não abre? Depende, né? Não tem resposta pronta, sim ou não. É avaliar cada situação individualmente. Aproveitar para lembrar vocês do nosso curso Descomplicando o GRO e o PGR, que dá direito para vocês de uma apostila aqui como essa. Tá? Vou colocar o link na descrição, ou se você quiser adquirir esse curso, vá lá no nosso site. O site é segurançadotrabalho.nwn.com. E aí você pode adquirir o curso Descomplicando o GRO e o PGE e adquirir essa apostila também. O plano de contingência que eu mostrei para vocês estará no ar no nosso site na segunda-feira. Você pode entrar lá e baixar. E se é que você não tem um plano de contingência na sua empresa, é só você adequar a sua realidade e usar à vontade. E eu espero que essa live tenha sido útil, né? E que na segunda-feira, se você for lá no site baixar o plano, também seja muito útil para você, beleza? Que Deus nos abençoe, a gente se vê. Falou!